Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido aos irmãos nesse instante para estarmos orando junto nesse momento quando estaremos falando e refletindo um pouco sobre a morte de Cristo Jesus. E nós vamos iniciar esse momento de adoração, de reflexão, orando a Deus e clamando ao Senhor para que ensine um pouco mais sobre os feitos de Jesus na cruz. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te invocamos nesta hora, pedindo ao Senhor que perdoe, Deus, os nossos pecados. Nós temos pecado contra Ti somente, que é o nosso único Deus verdadeiro. E te pedimos, Senhor, nos perdoe os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a estarmos andando dentro dos caminhos e fazendo a vontade do Senhor. E vivemos aqui para a Tua glória. Ensina-nos a fazermos assim. Aceita este momento de culto que a Ti nós vamos prestá-lo ao Senhor, adorando e também estudando a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fala conosco. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos adorar o nosso Deus.
Amém. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 53. Eu convido a você que está com a sua Bíblia aí em suas mãos para abrir nesse capítulo e ler comigo o verso 10 e o 11. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Oremos. Deus e Senhor, te invocamos nesta hora mais uma vez e clamamos a Ti para que o Senhor nos revele algo que precisamos e necessitamos de ouvi-los nesta hora. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, há coisas que nós acabamos sendo atraídos por elas, e tudo aquilo que nos chama atenção, nós focamos nelas. Estamos vivendo um momento onde toda a humanidade na face desta terra está voltada para esse vírus. Há momentos em que nós mudamos os nossos focos, mas você percebe que multidões de pessoas levantam seus olhos e observam as órbitas, as estrelas, o sol e o céu. Mas existem na história algo no mundo que merece muito mais atenção, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso foco, que é a morte de Cristo Jesus. Eu quero, nesse primeiro ponto, falar para você, está nos levando a entendermos aqui a causa da morte de Jesus. Qual foi a causa da morte de Jesus? Foi da vontade do Pai. Esmagá-lo, Cristo morreu porque foi uma oferta pelo pecado. A vontade do Pai era destruir aquilo que havia destruído toda a nação. A causa da morte de Cristo foi a desobediência nossa. A desobediência do ser humano é uma das causas que levou Jesus a obedecer o seu Pai, vir até nós de forma viva e morrer na cruz. Jesus não morreu na cruz para Deus ser amável. Jesus não morreu na cruz para que nós pudéssemos amar a Deus. Não. Pelo contrário, ele morreu na cruz porque Deus era amável. Está lá em João, no capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então aqui está a mensagem de Deus, com muita clareza, que a causa da morte de Cristo e uma das razões de Deus ter vindo até nós é o seu amor. O amor de Deus
é que leva ele a agir de forma cruel com ele mesmo, sacrificando o seu único filho para redimir-nos e nos libertar do inferno. Mas Cristo não veio ao mundo não pela sua vontade. A morte de Cristo que veio para morrer, ela foi um efeito da vontade e do prazer do Pai. O prazer de Deus para resgatar a sua criação, resgatar o homem, tirar ele do inferno. O prazer de Deus, então, foi a morte do seu filho. A plenitude dos tempos está lá em Efésios, no capítulo 1, e o verso número 10. Deus permitiu, então, que seu filho sofresse as dores da morte física, que ele não era para ter sofrido, mas por nossa causa ele fez isto, para redimir a salvação do seu povo. É que ele enfrenta e passa por esta dor, por causa da rebeldia de todos aqueles que ouvem e se levanta contra, se rebela contra e não se adere à mensagem do Evangelho que é pregada. Então, a origem do pior sofrimento do nosso Salvador foi o prazer do Pai para ver-nos libertos do inferno. Mas a terceira e a última coisa que eu quero dizer para todos nós nesse momento é o efeito da morte de Cristo. O efeito dessa morte de Cristo, os homens têm uma descendência pela vida. Nós, seres humanos, morremos e todos vão morrer, mas nós deixamos uma descendência. A descendência nossa, que são as futuras gerações. Só que existe aqui um problema, nós não vamos ver e nós não vemos essas descendências. Meu pai, minha mãe já não está mais aqui. E eu sou descendente do meu pai e da minha mãe, mas eles não estão me vendo mais, porque já não está entre nós. Mas Cristo deixou, através da sua morte, a sua descendência. Ele tem, então, a alegria, o prazer de vê-los todos adorá-los. Jesus vê a sua descendência, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que todos agora o aceitem, a sua morte, e aceitem como seu Salvador único da sua vida, e o adorem para todo sempre. A morte de Cristo Jesus, então, foi derramada na cruz o seu sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado e dar-nos agora esse privilégio, essa alegria. Então Jesus morreu, mas está vivo, e por causa desta bênção de ele ter ressuscitado, ele agora é o Deus que contempla os teus filhos, contempla os seus herdeiros em Cristo Jesus. Disse Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus lhe dê vida e vida com abundância, e que você esteja atento a esse sacrifício, sabendo e tendo a consciência que o seu pecado foi uma das causas da morte de Cristo, e o resultado agora é a libertação do inferno. Que você creia nisso, que você se liberte de algo que está lhe impedindo a de fato, de verdade, a voltar-se para Jesus
Você às vezes poderá, ou às vezes está frio nesse momento, está desanimado, está desmotivado. Creia que Jesus morreu para te ver vivendo uma vida de adoração, uma vida de gozo, uma vida de prazer, mesmo nos momentos de dificuldades, porque nós estamos nos preparando para estar com o nosso Deus, o nosso Pai, eterno para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Ó Deus e Pai, nós te invocamos mais uma vez e te pedimos pelas tuas misericórdias, que o Senhor nos ajude a de fato, de verdade, a crermos com convicção, com alegria e gratidão no coração, de que o Senhor está vivo e sermos gratos ao Senhor por este sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por ter vindo até nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor o sofreu na cruz, levou sobre nós as dores da morte, as dores do pecado. O Senhor que não pecou em Cristo Jesus, mas assumiu o nosso pecado para nos libertar. Que isto seja, Pai, nesta hora esclarecido em cada coração, e possamos viver para a Tua glória e aguardarmos esse dia de estarmos ressuscitando com o Senhor e estarmos subindo para a glória contigo. Oramos assim, Deus, abençoamos os Teus filhos e rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida de todos aqueles que estão interagindo conosco agora e aqueles que irão se interagir em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluias.